Oi. Você que já assistiu alguns vídeos aqui em nosso canal e gostou, por que não se inscreveu ainda? A gente precisa crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom. Está conseguindo me escutar bem? Bem. Ótimo. Primeira coisa que eu queria saber, seu nome, a pronúncia correta, como é? É Seinami Pungirum. Seinami Pungirum. Então é da forma como se escreve. Sim. Eu sou de Minas Gerais, né? A minha cidade é Teoflotone. Ah, tá. Até o Flotão. Já ouvi falar, não conheço não, mas já ouvi falar. Quase chegando à Bahia. Tá mais para aqui para o norte, né? Sim. Bom, a sua história é bem curiosa, né? É bem, assim, não é fácil da gente entender, né? E por isso que é bom a gente colocar aqui, porque tem uma conexão muito forte com a realidade, o que mostra que é real a história, a experiência é real. Agora, Sim. explicá-la é difícil. Mas a gente pode, você pode dizer exatamente como viveu essa experiência, né? E a gente tenta analisar e quem sabe alguém possa também nos ajudar quando a gente colocar no canal, né, nos comentários e tal, alguém possa nos Eu ajudar. gostaria muito de entender essa história. Até hoje, entendeu? Até hoje você não sabe ainda exatamente o que foi aquilo, né? Mas Ainda não. tem muitas conexões com a realidade. Isso é que é interessante. Tem. Muitas conexões. Tá certo, então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela sua disposição de estar aqui com a gente e compartilhar essa sua história conosco. Vamos colocar ela aqui para as pessoas nos ajudarem a entender o que foi que aconteceu, né? Quando você explicar, as pessoas vão ficar sabendo assim como essa história é curiosa e como ela tem muitas conexões com a realidade. Então, é uma história que nos interessa, né? Para a gente conhecer um pouco mais da nossa natureza extrafísica, né? Então, fique à vontade aí para se apresentar e fazer o seu relato. Depois a gente conversa sobre ele. Eu posso fazer aqui hoje algumas anotações. Aham. Certo? Certo? Então, como eu falei, eu sou Seinami, eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, né? Sou cabeleireira. E em 2009, a minha história começa assim. Em 2009, a minha filha ia ganhar neném, e como ela morava em outra cidade, que é Patinga, né? Eu tive que deslocar para lá, para poder acompanhá-la, dar uma força nessa fase, né? E aí chegou o dia do parto, fomos tudo normal para o hospital. Foi uma cesariana, correu tudo bem. E como é de praxe, a pessoa fica geralmente 2, 3 dias internada, né? Em um desses dias aí, não posso afirmar em qual dia que foi, faltou tudo que precisava no apartamento da minha filha. Tinha um posto de enfermagem exatamente em frente ao apartamento. Era só abrir a porta e você dava de cara, né, com o posto de enfermagem. Então, tudo que precisava, um medicamento, um lençol, qualquer coisa, eu ia lá e procurava com as enfermeiras que estavam lá de plantão. E nesse dia aí faltou a toalha. Aí eu fui lá. Aí eu conversei com a enfermeira, ela falou comigo assim: as toalhas que eu tinha aqui acabaram. Mas lá embaixo tem. Se você quiser, você me encontra lá embaixo daqui uns 15 minutos, que eu te encontro lá para poder te dar essas toalhas. Eu falei, tá bom. Aí ela me explicou aonde que era, né? Eu desci um andar ou 2 andares, não me lembro mais.
e peguei uma rampa, que ela falou comigo, você vira à direita, pega uma rampa e tal. Aí, a partir deste momento que eu peguei essa rampa, o visual já ficou bem diferente do hospital, do resto do hospital. Já estava diferente. E eu fiquei aguardando aonde ela pediu para eu aguardar, próximo a um elevador. Aí passou alguns minutos, ela apareceu empurrando uma maca. E a maca não tinha ninguém, estava vazia. Aí ela falou comigo assim, vem comigo, muito simpática, a enfermeira, eu acompanhei. Ela foi com essa maca, chegou em frente a uma porta, era uma porta assim, cinza claro, de duas partes. Ela abriu a porta, inclusive na porta estava até escrito, né, que era permitida só para funcionário. Ela entrou na maca e me chamou atrás, eu fui atrás. E à medida que eu fui caminhando junto com ela, eu fui observando que aquele corredor era muito diferente do resto do hospital, né? Ele era de cimento queimado, o chão, as paredes eram todas assim, passado cal, sujas, né? Tinha umas marcas de umidade, tinha umas coisas assim, rachaduras no chão, coisas assim, eu fui reparando essa sala. Aí, quando passar caminhando, eu reparei que não tinha janela, não tinha porta, não tinha janela. Aí eu falei com ela assim, que lugar é esse aqui? O que é isso aqui? Aí ela falou assim, isso aqui é o túnel dos mortos. Ela me falou. Ele fica embaixo de uma vida. E ele liga o hospital ao ML. É para levar os corpos, os óbitos, né? Para não ficar passando por dentro do hospital. Eles fizeram esse túnel. Eu achei aquilo super interessante, sabe? Eu fiquei assim, poxa, todo hospital devia ter isso, né? E fui admirando e fui caminhando com ela. Aí chegou um momento que eu olhei para cima e eu vi um respirador. Era uma cavidade redonda no teto, né? Com telinhas em volta. Aí, quando eu estou olhando, eu tinha até umas teias de aranha, eu estou reparando. Aí, nesse momento, me deu como é que eu vou falar? Assim, um estalo. Que eu tinha estado na parte de cima, na rua, e sentado em cima desse respirador. Veio essa lembrança neste momento. Inclusive, nessa lembrança, eu estava sentada, tinham vários ambulantes vendendo coisas, balas, várias coisas de volta. E aí chegou um senhor de jaleco e falou comigo assim, que no e-mail eu não coloquei tudo, né? Senão o e-mail ficava longo demais. Aí o senhor de jaleco falou comigo assim, você sabe o que tem aí embaixo? Aí eu falei com ele, não. Aí ele falou que passa o túnel dos mortos. E explicou a mesma coisa que a enfermeira tinha falado, né? Aí eu fiquei calada, não falei nada com a enfermeira, não, e continuei acompanhando ela. E eu achando esquisito, que toalha é essa que eu tinha que pegar nesse lugar, né? Achando aquilo estranho, mas não contestei, não falei nada com a enfermeira, não. Fomos caminhando e conversando. Aí, quando eu fui ver outro respirador, eu consegui ver dois, né? E aí, eu perguntei para ela, falei com ela assim, mas vem cá, você passa aqui à noite? Ela falou, passo, e passo de madrugada às vezes. Aí eu perguntei, você não fica com medo, não? Sozinha? Ela falou assim, sozinha. Eu falei, você não fica com medo, não? Aí eu falei assim, não. No começo eu tinha medo. Assim, foi pouco tempo, eu acostumei logo. Não tem medo, não. Eu falei, ela falou assim, às vezes assustava, porque as pessoas conversavam na rua, achava que era aqui dentro, mas depois não, acabou. Tudo bem. E aí eu fui conversando outras banalidades com ela, e o túnel era longo, entendeu? E aí chegou um momento que ela tinha um elevador próprio para a maca.
não era um elevador comum, ele era só para maca. Ela chegou, estacionou a maca no elevador, apertou um botão, eu escutei o barulho, né, do elevador, reparei que tinha ferrugem no elevador. Aí ela falou assim, agora nós vamos pela escada para pegar lá embaixo. E foi descendo para a maca. Aí nós descemos um lance de escada. Eu lembro bem da escada, o corrimão da escada. Chegou embaixo, pegou a maca, continuamos andando. E conversando, e sempre conversando. Agora, o teor da conversa eu não lembro mais, mas a gente conversava banalidades. Aí, teve um outro elevador, porque tinha desnível no túnel, sabe? Teve outro elevador, tornou a colocar a maca, mesma coisa. E assim, foi isso aí. Acontece que eu apagou a minha memória, se eu peguei a toalha ou se eu não peguei a toalha, o que havia no final desse túnel, isso apagou da minha mente, não, completamente. E no dia seguinte, a minha filha saiu do hospital, e ao sair do hospital, eu ia com o neném no colo, nós descemos uma escadaria, e o genro foi pegar o carro, entramos no carro. Aí, ao manobrar esse carro no estacionamento, eu olhei pela janela e eu vi o respirador, sabe, na calçada. Eu falei, Aquele da sua lembrança. Sim. Eu falei, olha lá o respirador que eu estava sentada. Olha ele lá. Entendeu? E o carro manobrou e saiu e eu não vi mais o respirador. Aí, após os 15 dias, eu voltei para a minha cidade e eu fui chegando, tinha uma moça que trabalhava comigo no meu salão, fui chegando, eu comecei a contar para ela sobre o túnel, como que era interessante o túnel e tal, e tal. Eu desenhei o respirador para ela, para ela ver como que era o respirador, entendeu? Tal. Tudo bem. Aí passou, esqueci da história do túnel. Já tinha uns meses já. Estou mentindo, já tinha ano, já tinha passado ano. Eu estou lá, um belo dia trabalhando, aí eu lembrei no salão, lembrei do assunto do túnel, eu comecei a contar para as minhas clientes como que é interessante o túnel e tal, e tal. Que não é uma coisa comum, né? Um túnel assim, debaixo de uma avenida, não é comum. Aí, mas eu não consegui lembrar, eu contando a história, eu não consegui lembrar o que eu tinha ido buscar. Aí tinha uma tia minha lá na hora, ela falou assim, mas o que você foi buscar? Eu falei, não estou lembrando. Aí ela falou assim, e o que tinha lá no túnel? Eu falei, no final, eu não lembro. Aí a minha ficha caiu, que eu não lembrava como que eu saí de lá. Sabe? Aí aquilo me soou assim, bem, bem estranho. Por que eu não lembrava o que eu fui pegar e nem como que eu saí de lá? Aí a moça que trabalhava comigo falou comigo, seu Seinami, você me falou que você foi pegar a toalha. Aí eu falei, tá, fui pegar a toalha, sabe? Mas eu continuei sem lembrar como que eu saí de lá. Aquilo foi estranho para mim. Eu falei, gente, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com algum problema neurológico? O que é isso? Não é normal isso, sabe? Aí a minha tia falou assim, eu acho que você sonhou isso. A minha tia falou. Eu falei, não, sonho não. Ó, mas por que você não lembra? Você sonhou isso, a minha tia, né? Aí ela me perguntou, ela me falou por que eu não telefonava para o hospital para saber. Aí eu peguei, eu passei a mão no telefone e liguei para o hospital. Aí um atendente, aí eu falei assim com ela, seu filha, eu queria te fazer uma pergunta, né? Sobre se você conhece um túnel aí e tal, tal. Ela falou, não. Eu falei com ela assim, tem quanto tempo que você trabalha nesse hospital? Ela falou, tem 5 anos. Aí eu falei, você nunca viu esse túnel? Ela falou, não. Aí, se eu já estava encucada, eu fiquei pior, né? Porque
Eu sabia. Eu falei, olha, aí a minha tia falou assim, eu não te falei que você sonhou? Não te falei? Eu falei, olha, eu vou te falar. Não existe sonho dessa forma. Não tem sonho assim. Eu sei que o lugar existe, o lugar pode até não estar no hospital, mas eu acho que está lá. Eu acho que é a moça que não conhece. Deve ser uma área restrita e ela não deve conhecer. Uhum. Mas aí eu fiquei naquela agonia, né? Doida para ir lá, para tirar isso a limpo. E aí eu fui uma vez a Ipatinga, aí por ironia do destino, o carro do meu genro estava quebrado e não deu para ir, porque o hospital fica longe. Aí eu voltei para Teófilo Otoni sem ver. Aí, de outra vez que eu fui, aí eles me levaram lá. Aí eu paguei o maior mico, tá? Procurando esse túnel lá, procurando respirador lá, e não tinha nada, né? Aí não tinha ML lá. Aí a pessoa falou que aquilo lá é tipo um complexo, é muito grande, tem várias entradas, sabe? Uhum. Aí mostrou onde que era o necrotério. Aí fomos, vamos, deve. Aí quando chegou lá, tinha uma guarita com um vigia, né? E um portão. Aí eu cheguei pro homem, aí a minha filha urgente falou, nós vamos ficar aqui no carro, nós não vamos não. Com vergonha, né? Eu cheguei lá e falei, né? Eu expliquei o caso pro vigia, olha, o negócio é esse, eu preciso certificar e tal, eu preciso entrar aí. Aí ele falou assim, olha, eu sinto muito, mas ninguém pode entrar aqui. É uma área restrita e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu garanto a senhora que aqui nesse lugar não. Uhum. Eu falei, moço, por favor, e tal. Implorei o homem, né, e tal. Ele, não, não pode. Olha, e eu vou falar uma coisa para a senhora. Aonde eu já vi falando que tem um lugar assim é em São Paulo. Aí eu desisti, virei as costas, voltei toda sem graça pro carro, fomos Uhum. embora. Eu falei, eu não vou falar mais dessa história desse túnel mais, acabou. Entendeu? Aí, quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu entrei na internet procurando vestígio disso. Falei, alguma coisa deve ter. Mas não tinha uma foto. A única coisa que eu achei foi assim, um verbete assim, falando sobre um túnel mal assombrado do Hospital das Clínicas e que os estudantes de medicina contavam coisas assim. Só isso, uma coisinha de nada falando sobre o túnel, né? Mas eu fiquei, intimamente, eu fiquei inconformada com aquilo, porque eu conheci cada pedacinho daquele túnel, entendeu? Então, não Uhum. tem como ser um sonho aquilo. Aí, chegou aqui, eu fui contar para minha mãe. Aí, eu contando o caso para minha mãe, aí a minha mãe falou assim, ué, eu já tive num lugar igual esse. A minha mãe falou. Só que não era uma enfermeira que empurrava a maca, era um homem. Mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum onde que foi isso. Aí, mais outra coisa para eu achar estranho. Como que a minha mãe poderia conhecer aquilo lá, entendeu? Mais ainda. Aí tá, mas aí eu coloquei uma pedra em cima do negócio, falei, não tem explicação, eu tenho que conformar com isso. Aí passou coisa assim, mais de um ano e tanto. Nem estava lembrando dessa história mais. Aí um dia assisti a televisão, um especial lá, o Globo Repórter e tal. Ah, hoje nós vamos mostrar para você o HC, o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Aí começou a mostrar várias aulas do hospital, o que fazia lá, o que deixava de fazer e tal. Foi mostrando várias coisas. Aí quando chegou o momento que falou, né? Agora vocês vão conhecer o túnel dos mortos. Quando falou isso, entendeu? Aí a câmera foi mostrando tudo igual, sabe? Tudo igual. Tudo igual. Aí chegou lá Nossa. na porta.
Aí abriram a porta, entrou, tudo igual. A única coisa que eu não sei, acho que eu falei com você, é porque quando eu entrei, tinha uma salinha logo na entrada, sabe? Assim, à direita. Uma salinha pequena, com uma mesa antiga e tinha uma prancheta pendurada na parede. E no vídeo não tinha essa salinha. Aí fomos, né, foi mostrando, mostrando, e também não aparecia o respirador e não aparecia o elevador da maca, né? Para completar, para fechar, falar, não, é tudo igual. Então não tinha esses 3 detalhes aí. Aí passou. Mas eu fiquei assim, perplexa de ver aquilo tudo na televisão, né? Uhum. Porque eu sabia, eu tinha certeza que o lugar existia. Eu não sabia onde que estava, mas eu sabia que existia. Aí, deixa eu lembrar o que foi aí. Aí tá, aí passou. Aí passou coisa de mais um ano e pouco, passou isso aí. Aí um belo dia a menina que trabalha comigo falou comigo assim, eu sei não. Meu marido falou que mostrou seu túnel. Ela falou, seu túnel no balanço geral. Entendeu? E mostrou o respirador, porque eu tinha desenhado o respirador para ela. Assim, mostrou o respirador, mostrou tudo. Aí eu, mais que depressa, cheguei em casa, fui para o YouTube procurar balanço geral e achei lá. E entrei no vídeo. Tudo igual. Mostrou tudo, mostrou todos os detalhes. O que Até o falta. respirador apareceu? Menos a salinha. A salinha não. Hum. Né? A salinha não mostrou. Mas o respirador mostrou perfeitamente. Tudo igual. Mostrou em cima da avenida, mostrou embaixo, dentro do túnel, mostrou os elevadores 2, tá? Então, aí passou mais um tempo, um belo dia, estou aqui em casa, eu, minha mãe, minha avó, chegou um tio meu aqui, aí não sei por que cargas d'água, eu lembrei do túnel, fui contar o caso para o meu tio do túnel. E esse caso eu contei para Deus e o mundo, entendeu? Uhum. Aí contei esse caso para meu tio, aí a minha avó, escutando eu contar o caso, a minha avó falou assim, ué, eu conheço um lugar igual a esse. E não era uma mulher que levava a maca, não, era um homem. A minha avó, você entende? Tipo assim, minha mãe e a minha avó. O túnel é família. Aí pronto. É para encucar ou não é? Realmente é. Né? É essa a minha história. Interessante. Ainda Tem acho que uma ela não série. acabou. Eu acho que ela não acabou ainda, não. Não sei. Eu acho que ainda vai render alguma coisa. Eu acho que essa história só acaba quando você conseguir unir as peças que estão aí desencontradas, né? Porque a gente vê que tem várias peças bem palpáveis, né? Mas que falta um elo aí entre elas. E algumas perguntas me vieram aqui na mente, à medida que você falava, né? Na tentativa de esclarecer melhor, tentar encontrar alguma coisa que nos ajude a entender, né? Quando você falou, eu fui lá no YouTube e encontrei mais de um vídeo sobre esse túnel. Encontrei esse do balanço geral, apresentando detalhadamente, com aquele sensacionalismo todo, né, que eles têm. Ainda bem que foi no YouTube, que a gente passa mais rápido e não fica submetido àquele sensacionalismo, né? E vi também, rapidamente, um vídeo de uma youtuber que eu não gravei exatamente, eu vou ver até se coloco algumas cenas aqui no vídeo para as pessoas verem. Essa mostrou um vídeo que não foi o do Balanço Geral. Você chegou a ver, não? Acho que eu mandei o link para você. Tudo que apareceu sobre esse túnel eu vi. Tudo. Pois é. Aí eu vi que aparecia tudo que você falou, inclusive elevadores, né? E agora eu não vi realmente o respirador. Por isso que eu perguntei, no balanço geral apareceu, não foi o respirador. Eu não cheguei a ver tudo. Aparece Pulei na umas partes. calçada e aparece dentro também. Uhum. E assim, o interessante, Paulo, é Foi. porque naquela época não tinha imagem nenhuma desse túnel, entendeu?
tinha. É verdade. Para falar assim, que eu vi, e depois aquilo ficou no inconsciente, e eu sonhei. Não, né? Faz mais de 10 anos já, né? 12 mais. anos que isso A minha aconteceu. neta tem 12 anos, né? Então, assim, é muito assim, e com a riqueza de detalhes que eu vi, sabe? É. Agora, assim, quando acontece um negócio desse com a gente, a vontade é contar para todo mundo. Só que eu percebi ao longo, mesmo percebendo, eu sempre contava, que tem gente que acha que aquilo é tipo assim, coisa da cabeça, que acha que, sabe? Então, assim, eu acho importante o canal, porque no canal tem a maioria das pessoas que estão voltadas para o seu canal e para outros similares, com certeza elas já viveram algum tipo de experiência, entendeu? E é confortante você escutar Com coisas certeza. assim, entendeu? Eu fiquei, a partir daí, porque eu sabia que existia viagem astral, projeção da consciência, essas coisas, mas eu nunca tinha me interessado profundamente no assunto. A partir disso aí, eu fiquei muito interessada, fiquei assim, voraz, tudo a respeito, né? Por quê? Porque a sensação que eu tive é que eu fui lá, mas você ventilou uma coisa importante que eu não tinha pensado. Isso pode ser uma passagem de outra existência minha, né? Porque esse túnel é antigo, né? Esse túnel é do início do século XX, né? Pois é. Então, quer dizer, eu levei para que tivesse sido naquele momento, mas talvez não tenha sido, talvez foi só uma lembrança, né? Uma lembrança que você localizou no tempo como tendo sido ali no hospital com a sua filha. Talvez o fato de você estar num hospital tenha sido o gatilho para você lembrar de um outro momento que você viveu, que pode ter sido em vidas passadas, pode ter sido em vida paralela. A gente não sabe, porque a gente não tem esse conhecimento acerca de nós mesmos, das nossas várias dimensões de existência. Então, a gente só tem assim algumas hipóteses, mas eu acho que o fato de você estar no hospital foi um gatilho para você lembrar de algo que você viveu. Talvez não nessa vida. Talvez numa vida paralela, talvez numa vida passada. Aí a gente não sabe. Mas Eu é não tinha, provável. eu não tinha pensado por esse lado, não. Eu fiquei muito tempo convicta que eu tinha ido lá naquela noite. A noite não, porque lá não era noite no túnel, era dia. Eu tinha ido lá, entendeu? Mas depois você me fez pensar, eu falei, quem sabe realmente foi em outra circunstância, né? Olha, uma pergunta, a primeira. Sua filha, que lhe acompanhou, inclusive, na viagem de volta. Aliás, ela mora em Patinga, né, sua filha? Mora até hoje. Mas ela estava com você no carro quando você voltou no hospital. Ela tem alguma lembrança desse fato, desse dia da toalha, que você foi buscar alguma coisa assim? Tem lembrança do meu relato do túnel, né? Da gente procurando, lá, eu procurando o túnel lá, isso aí ela lembra. Né? Porque são Ela 12 anos lembra, também. sim, mas no dia que aconteceu, será que ela lembra do fato de ter faltado a toalha ou de você ter retornado e contado a ela que viu isso? Não. Não, ela não lembra. Ela não tem nenhuma Não, lembrança. não. Talvez não haja conexão da realidade do hospital e da sua filha estar lá com esse túnel. Apenas na sua mente é que a coisa se conectou. Aí realmente a sua filha não pode ter uma lembrança disso, porque ela não Eu estava. sinto assim como se eu tivesse sido atraída a entrar nesse túnel, entendeu? Mas eu sempre questionei, esse tempo todo eu me questionando, por que esse túnel? Qual a ligação que esse túnel pode ter comigo, com a minha mãe, com a minha avó? Então isso fica martelando, entendeu? Sempre Sua martelando. mãe e sua avó também não lembraram do dia que visitaram esse túnel. Só sabia Não. que era como se ela conhecesse, né? Bem E não familiar para foi uma elas. lembrança, não foi uma lembrança vaga, porque ela lembra até que tinha um homem empurrando a maca. Então, Sim. foi uma lembrança até palpável, mas
ela não conectou isso com o tempo, com o espaço, não, né? Não lembro Não, quando foi. Nenhuma das duas. nenhuma das duas. Pois é. E talvez você também tivesse essa lembrança, que no seu caso ela aflorou devido ao fato de você estar no hospital com a sua filha e ter vivido aquele momento do nascimento. Já sua avó e sua mãe não tiveram o mesmo gatilho. Pois E aí é. talvez Eu não tenha. pensei, tanto lugar nesse planeta para ir, eu fui logo para esse túnel, fazer o que lá? Porque, né? E é o túnel dos mortos, quer dizer, é o túnel daqueles que deixaram o corpo e ficaram só na mente, né? na consciência. De repente você pode ter entrado nesse túnel como uma pessoa falecida mesmo, apenas como a gente vê nos relatos de EQM, né? A pessoa está ali na maca, mas está acompanhando tudo paralelamente fora do corpo, né? É uma lembrança de uma vida passada pós-morte, quer dizer, entre vidas, né? Você morreu numa vida passada, estava fora do corpo quando esteve nesse túnel. É uma hipótese, não estou O afirmando que, que é isso, mas é uma o que eu hipótese. acho bem significativo é porque a função do túnel é levar os óbitos, né? É, Por que a maca vazia? exato. Porque as outras duas lembram das macas vazias, É, né? é interessante isso, né? É uma Sua mãe e sua incógnita. avó. É, muito estranho, mas é interessante porque vai despertando na gente a ideia de que nós somos multidimensionais. Então, a gente pode viver vidas paralelas. Não estou dizendo que a gente vive, estou dizendo que a gente levanta a hipótese, né? De viver vidas paralelas, vidas passadas. E provavelmente eu poderia arriscar, se eu tivesse como chegar a um resultado, É, que você faleceu numa vida passada, foi levada nesse túnel e gravou, né, todas as imagens que você viu quando você estava fora do corpo e trouxe com você essa lembrança. Apenas um gatilho fez com que você voltasse a reviver aquilo como se tivesse sido muito real, né? Todas as lembranças. faz sentido, É. muito real, É. real demais. Já houve alguma coisa semelhante na sua vida, algum fato? Também de você ter lembranças assim de sonhos muito concretos ou experiência fora do corpo, alguma coisa assim? Já tive sim, mas diferente, é um outro nível, sabe? Em outro nível. Assim, eu desde pequena que eu vejo coisas, né? Vejo lugares, vejo pessoas desconhecidas, sabe? Coisas assim. Eu te falando, eu me tornei uma curiosa nesse assunto, né? Uhum. Esse e outros. Tudo que pode estar ligado com isso aí, eu estou sempre Sei. pesquisando e olhando, querendo Uhum. entender a situação. Uhum. Então, assim, uma época eu consegui fazer uma projeção. Depois disso, Sim. foi uma coisa espontânea. Eu comecei a praticar meditação, buscando ficar mais tranquila, que eu sou uma pessoa irritada, nervosa. Então, eu comecei a praticar meditação para ficar mais light. E a partir disso aí, eu comecei a sentir, sabe, energias correndo no corpo, energias. E, e pelo fato de já ter pesquisado muito, eu lembrei um dia que parece que é um juiz, parece que escreveu um livro no Nordeste aí, Uhum. alguém falando, eu acho que foi ele falando que quando acontecer isso de sentir essa energia assim, não é igual um dínamo, assim, Sei. que basta que a pessoa entra naquele estado de catalepsia, não consegue mexer, entendeu? Isso acontecia Uhum. comigo. E ele deu uma dica assim, quando acontecer, você rola do lado. Sei. Você não tenta erguer, você rola do lado que você sai. E eu lembrei disso na hora, e eu rolei do lado e eu saí. Entendeu? Uhum.
foi uma experiência muito forte também, sabe? Mas não como o túnel. O túnel foi muito mais. E essa que você rolou e saiu, você viu seu corpo ao lado? Não, não quis olhar. Eu Não não quis quis olhar. olhar. Não. E o que você sentiu? Permaneceu no mesmo ambiente ou você entrou em outra dimensão? Quando eu rolei de lado, eu senti deslocando debaixo de uma manta muito quente. Essa manta quente era o corpo. Hoje eu sei que era o corpo, entendeu? Sei. Parecia assim que eu estava debaixo de um monte de areia quente. E eu comecei a me mexer, até desloquei debaixo daquilo, sabe? Então, quando eu rolei, aí eu desloquei e eu comecei a sair. A sair me erguendo, né? E eu senti como se fosse aquele monte de carocinho de arroz correndo nas minhas costas, sabe? Aquilo, hoje eu sei que são os ligamentos, que nós temos vários corpos, né? São ligados energeticamente, então aquilo Sei. tem tipo uns botõezinhos de conexão de um corpo no outro. Então, aquilo que eu senti correndo é isso. Sei. Como E se fosse um eu, descolamento. como descolamento. E eu fiquei em pé, e eu olhei para o quarto, e eu fiquei empolgadíssima, assim, sabe? Falei, nossa! Falei, poxa, eu estou no astral. Fiquei no astral mesmo. E eu saí numa embalada, que eu atravessei parede, e vim parar na sala da minha casa, e a televisão estava ligada, eu olhei a sala. É assim, é um outro ambiente, né? Você conhece, é a mesma coisa. Você está dentro do mar, você sabe que você está na terra, mas você está dentro do mar. É a mesma coisa, o astral é a mesma coisa. Você sabe que você está em outra dimensão. Outra densidade, né? Outra densidade. E aí eu olhei para a janela, não tinha ninguém na sala, a televisão estava ligada. Eu olhei para a janela e eu fui atraída para a janela. Eu fui para a janela e eu segurei na janela, e aí o resto do corpo subiu como uma pluma, sabe? Aí eu fui para o lado de fora da janela e eu fiquei grudada na janela, porque aqui é um prédio, né? Com medo. Com medo de cair, né? Que é alto. E aí subi até o topo do prédio, tá? E aí lá no topo do prédio eu não resisti, não. Eu dei um empurrão assim, soltei. Aí eu soltei, dei umas piruetas lá, tá? E aí parece, eu fui puxada, foi puf, assim, sabe? Eu estava no corpo novamente. Voltou. E eu fiquei empolgadíssima com a experiência e tudo mais, mas eu não tive coragem de tentar mais, sabe? Porque é um outro ambiente, com leis que eu não conheço, não tenho ninguém para me orientar, eu tive medo e não quis mais. E em consequência, as energias também pararam. Eu parei de meditar também, porque eu fiquei, né? A meditação estava ajudando aquele negócio a ficar bem, entendeu? E fora isso, assim, sempre, a minha vida toda, Paulo, eu sempre vi coisas diferentes, coisas que não é todo mundo que vê. Por exemplo? Por exemplo, a chegar na janela do quarto, você vê uma luz lá do lado de fora. Não é nada espiritual. Está mais para OVNI do que espiritual. Uma luz brilhante, ponteada, com raios, vindo de fora. Coisas assim. A minha vida toda é cheia dessas coisinhas. Sim. Entendeu? Então não é à toa que você vive. Sim. Mas forte mesmo foi o túnel. Eu estava tentando justamente encontrar outros indícios, né, de que você é uma pessoa que tem facilidade de se conectar com sua dimensão, não conectar, talvez de perceber a sua dimensão extrafísica, né? E pelo que eu vi, você tem já essa tendência, né? Tem essa, digamos, as pessoas, os espíritas dizem que é mediunidade, mas eu acho que isso aí, talvez um dia a física possa explicar, né? Porque tudo é energia, né? E energia é do campo da física. Então, o nosso corpo físico é energia, só que é uma energia densa,
E tem outros corpos dentro da gente, né, como esse corpo astral, que os espíritas chamam de... tem outros nomes também, né, o duplo, etérico, e muitos outros nomes. E fora isso, tem outros corpos mais sutis dentro desse. Inclusive, esse corpo que costuma sair quando a gente falece, quando o corpo físico falece, o primeiro corpo que sai é esse semimaterial, que é o corpo astral, né? E esse corpo, a gente tem que descartar ele também para poder subir para outras dimensões menos densas. E é por isso que quando a pessoa falece, a gente costuma ver... minha esposa, por exemplo, tem essa facilidade. Quando morre alguém da família, ela costuma, logo em seguida, na primeira semana, ver essa pessoa, entrar em contato, ter alguma mensagem, alguma troca de mensagem com ela, porque ela ainda está nesse corpo denso. Depois que ela deixa que vai para o corpo mais sutil, vai embora, a gente não alcança mais. Mas são muitos corpos, né? Então, você certamente tem algum fator físico aí no seu... no seu componente, predisposição, né? É uma predisposição, é como se fosse eu costumo dizer assim, tem uma brecha aí por onde os outros corpos podem escapar. Porque esse nosso corpo físico aqui, ele é uma verdadeira carapaça, né? Ele não deixa passar nossa luz, não deixa nenhuma luz entrar. Então, o nosso mundo mental, ele até quando a gente dorme, todo mundo consegue sair, né, e viver outras experiências, no mínimo sonhando, né? O sonho é uma experiência mental, de corpo mental, do mundo mental. Eu sei que na época eu fiquei muito assim, falam sonhos lúcidos, falam tanta coisa, né? O que exatamente foi esse fenômeno que aconteceu comigo, né? É uma pergunta sempre, uma interrogação sempre. Eu vou colocar, quando eu editar, eu vou colocar aqui algumas cenas para as pessoas verem esse túnel também, né? E quem sabe alguém aí que já se aprofundou mais nos estudos, porque você fez uma experiência, saiu do corpo, mas não quis mais fazer. Mas tem gente que faz, tem gente que se aprofunda, volta a fazer, viaja. Talvez uma pessoa que faça isso, né? Normalmente eu escuto, por exemplo, esse juiz mesmo que escreveu livros a respeito disso, eu esqueci o nome dele agora, ele fala sempre de um mentor, né, que acompanha, que é importante estar com o mentor, você tem mais segurança para poder ir em certos lugares e tal. E, quer dizer, o mentor, se tem um mentor, ele não se apresentou a mim, né? Não vi o mentor. Então, assim, eu acho complicado, eu senti receio. Né? Talvez se você voltar a meditar e se conectar com o seu mentor espiritual, porque a gente sabe que muitas vezes o mentor somos nós mesmos, é uma contraparte nossa, extrafísica, né? Que muita gente encontra quando vai para outro plano, encontra ele mesmo, que é o eu superior dele, né? A matriz, né, energética. Então de repente você pode se conectar com essa seu eu aí superior primeiro e depois pedir a ajuda dele para fazer alguma experiência, mas ele acompanhando. Né? Enquanto você estiver sozinha, realmente não deve se arriscar, mas chamar uma ajuda. Apesar de que os entendidos falam que não tem problema, que é tranquilo, que é isso, mas assim, eu senti receio. Apesar de ter gostado da experiência, de ter ficado empolgada, tá? Fiquei contando para todo mundo e tal, né? Mas depois eu pensei bem e falei, entendeu? Mas eu acho muito importante abordar esses temas no canal para que outras pessoas vejam, né? Que elas não estão sozinhas com os acontecimentos, com as experiências, com as coisas. É bom poder compartilhar. Tem muita gente que vive isso e não fala, né? Com medo, ou com medo de ser mal interpretada, ou porque acha que não foi nada, foi coisa da cabeça dela, né? Foi um sonho, foi uma imaginação. Mas aí começa a ver que outras pessoas também têm isso. E assim, o que eu noto assim, a maioria das pessoas, elas não estão interessadas, sabe, nesse tipo de coisa. Quem interessa é quem já viveu qualquer coisa, ela quer
mais conhecimento, né? Entendeu? Exato, é. Mas eu tô Agora, falando assim, você... Sim. só falar. Não, eu ia dizer assim, que é muito importante que a gente, enquanto estamos caminhando aqui com esse nosso corpo físico, a gente se instrua a respeito das nossas possibilidades, porque quando a gente deixar o corpo físico, a gente já sabe o que aconteceu, né? Eu deixei meu corpo, estou aqui, devo buscar, então, meu ser, meu eu superior, minha entidade, meu guia, para poder me guiar. Inclusive, os antigos, né, tanto no Tibete quanto no Egito antigo, eles tinham um livro, né, que ensinava as pessoas, enquanto estavam vivas, como deveriam proceder depois que deixassem o corpo, que é o livro tibetano dos mortos, né, e o livro do Egito, que tem o mesmo nome, praticamente, o livro dos mortos, né, que ensina a pessoa a não se perder quando sai do corpo. A gente pensa que é uma mitologia, que é uma coisa sem sentido, dos antigos, mas a gente vê que tem sentido. Porque quando você sai do corpo, seja numa experiência dessa sua, seja pela morte, é bom que você esteja instruído, esteja com uma boa vibração para poder enxergar mais planos mais superiores, né? Então é por isso que a gente está aqui aprendendo, se conscientizando de que nós não somos só o corpo, para a gente ir se preparando para a morte, né? Se preparando. Eu acho É. importante também. A gente já viu relatos aqui no canal de pessoas que encontraram, são médiums, né, e viram pessoas que já mortas, mas que não sabiam que estavam mortas. E ficaram meio perdidas, ficaram sem entender o que estava acontecendo com elas. Alguns relataram a própria experiência de ter saído do corpo, numa situação de coma, por exemplo, e não saber o que está acontecendo com ela, não saber se está vivo ou se está morto. Então, a gente tem que se orientar. A gente não tem esse livro tibetano dos mortos aí na mão, não tem o livro do Egito. A gente tem que aprender aqui escutando os outros, uns escutando os outros. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. É verdade. Temos essa obrigação. Imagina uma pessoa completamente ignorante a respeito disso. Um dia ela vai sair do corpo, né? Fatalmente. E o que é que vai ser se ela não souber nada, né? Então a gente está aqui para isso, para tentar aprender um pouco sobre as leis que governam aí essas energias. Sim. E aprender, né? Aprender. Temos muito que aprender mesmo. Uhum. A gente está aqui para isso. Os antigos mestres já nos falaram, mas a gente não acreditou. E agora a gente está ouvindo histórias de pessoas que não são grandes mestres nem famosos, mas que têm a mesma experiência e podem nos passar essa. E aí a gente compara com o que nos foi ensinado por Jesus Cristo, por Buda, por Lao Tse e tantos outros místicos, né, que já passaram pela Terra e nos ensinaram sobre isso e a gente não acreditou. Então a gente precisa agora fazer esse confronto do que eles ensinaram com o que as pessoas estão relatando. Essa experiência do túnel é tipo assim, o que mais me encucou com esse negócio é a coisa ser a tal ponto de confundir, de eu achar que era hospital, né? Que era lá em Patinga, né? Demais, assim. Entendeu? O realismo da coisa foi tamanho. Fiquei lá, pagando mico lá. Agora é interessante como você se perdeu em determinado momento, não sabe como aquilo terminou, não sabe do retorno, da toalha para sua filha, não sabe nada. Depois que eu fui, através do vídeo, é que eu vi o que havia no final do túnel. Você viu, né? 2 elevadores comuns. Eu vi os elevadores. No final tem elevador comum, daquele comum, que é para colocar a maca, aperta o botão, o pessoal lá em cima pega. Né? E tinha também um caixão assim, encostado na parede, um caixão vazio assim, no final. Assim, tinha nada demais também no final também, não. Tinha um elevador para pôr o alto para ir para o ML, mas nada. Tinha nada de... Né? Quem sabe um dia você faz uma visita lá no Hospital das Clínicas em São Paulo e visita esse túnel. Não tenho vontade, não, porque eu conheço ele, conheço cada pedacinho dele. Pois eu teria essa curiosidade de visitar. Agora, quem sabe
fazer uma conexão aí maior, né? Quando você mais se aproxima na experiência, se aprofunda nela, quem sabe você pode fazer conexões. E o interessante, né, é que o meu segundo neto nasceu no mesmo hospital, né? E eu fui para lá de novo. Aí eu fiquei, né? Eu não falei nada com a minha filha, não, mas eu fiquei de orelha em pé. Eu falei, meu Deus, será que vai rolar de novo? Foi logo olhar se as toalhas estavam todas lá, né? Uhum. Pois é. Tá certo, Seidnami. Então, obrigado por compartilhar com a gente aí dessa sua história. Muito interessante. É totalmente diferente de uma alucinação, porque a alucinação não tem conexões com a realidade. E sua experiência tem muitas conexões. A gente só pode achar que você viveu essa experiência de conhecer esse túnel em outra oportunidade de vida, talvez em outro corpo, talvez em outra vida ou em outra dimensão. E você nos ajudou a levantar essa hipótese, que existem outras dimensões de existência, no tempo ou no espaço, e que a gente precisa investigar mais para poder conhecer. Mais, com certeza. Viu? Foi um prazer. Obrigado. Também. Muito obrigada pela oportunidade também de poder compartilhar. Tá bom? Prazer é nosso. E aí, eu quero agradecer por você acompanhar nosso canal, ser mais uma pessoa aí da nossa comunidade. Adoro. Faz tempo que você acompanha? Tem bastante tempo já. E eu esqueço, vou lá atrás e torno a rever os relatos das pessoas, torno a assistir de novo. Eu gosto muito. Legal. Vamos continuar junto, então. Agora você tem o meu contato. Qualquer coisa, pode entrar em contato aí para a gente conversar. Quando você tiver aí alguma conexão a mais sobre esse seu caso, você volta, nos conta, a gente junta os vídeos e faz certeza. Tá? Com certeza. Viu? Muito obrigada. Tá bom. Obrigado também. Uma boa noite para você. Boa noite, Paulo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.